E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Por aqui tudo bem? Melhor agora falando com vocês. Queria falar com vocês sobre um livro, gente, Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Que livro maravilhoso, excelente, li tem uns meses. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre ele. É um livro muito rico, excelente para os nossos dias. É um livro que foi lançado ano passado ou ano retrasado, se eu não me engano, que foi muito bem visto, porque traz um tema muito atual, né, que é a questão das redes sociais, né. O que o Brett faz nesse livro? Ele trabalha com esse meio de informação e tal, então tem acesso a isso, usa isso, trabalha com isso. Então tem muita propriedade para falar, ele é cristão. Ele é diretor de comunicação, escreveu vários livros, é formado em cinema também, então é uma pessoa que tem propriedade em falar sobre esse assunto, né? Então o que ele faz, o que o Senhor leva ele a fazer aqui? Ele usa a analogia da pirâmide alimentar que a gente vê, né? Usa essa analogia para falar do nosso consumo, do que é necessário para ter sabedoria, né? Como se fosse o alimento, tipo a base lá, os legumes, vegetais e tal, e vai subindo carne, frutas e tal, e no início, no finalzinho, com menos quantidade, vai estar os fast foods, comidas processadas e tal, que você pode consumir em pouca quantidade, porque se você consumir muito, você vai se ferrar, né? É tipo isso aqui também. Então ele traz essa analogia, vou mostrar pra vocês aqui com a imagem, que fica bem legal. A base é a Bíblia. A palavra de Deus, não tem como você substituir. E diferente da pirâmide alimentar, a base, ela é autossuficiente. Então, mesmo que você em algum momento não tenha, ou na sua vida você não tenha essas outras partes, isso aqui consegue te manter. É a palavra de Deus, né? Todo o resto vai agregar a base, né, ao principal. Então, necessário, o mais importante, a Bíblia precisa, nossa vida precisa estar baseada nela. Segundo ponto, a igreja, a comunhão com nossos irmãos, a comunhão com a palavra de Deus ali através do convívio, tudo isso é muito importante. Então ele vai dissecando sobre isso. O livro entra de uma profundidade muito grande nos assuntos e nos temas, né? Primeiro ele fala da questão do nosso tempo, do que a gente tem vivido, da aceleração que a gente tem, dos estilos de vida corrido, apressado, esse excesso de informação que a gente vive hoje em dia, como isso nos afeta, como isso nos prejudica, como isso molda nosso cérebro, nossa forma de pensar, e como isso é danoso pra gente, pra nossa vida, como isso nos distancia da verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria não é excesso de informação, não é você ter muita informação, não é você ter muito conhecimento, você ter faculdade. A sabedoria é outra coisa e é muito mais simples e muito mais útil para nossa vida, porque você tem muita informação. Então ele vai trazer esse apanhado nos primeiros capítulos, né? Ele fala da glutonaria da informação, que é esse excesso que a gente vive hoje em dia, né? De estar o tempo inteiro informado, sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo e não está sabendo o que está acontecendo na nossa casa, não está sabendo o que está acontecendo com a nossa família, com os nossos vizinhos. Então traz vários confrontos, assim, um livro maravilhoso, compensa muito a leitura, super atualizado, né? Foi lançado agora, e traz um tema que é muito relevante para o nosso dia a dia. E o capítulo 2 fala sobre, deixa eu mostrar isso pra vocês, novidade perpétua, que é essa coisa de o que eu tenho hoje é pra hoje e amanhã aquilo já se tornou obsoleto e não serve mais. E eu quero sempre novidades, eu quero sempre o que tá acontecendo e as atualizações e como é que estão as pessoas e como é que estão as celebridades e quais os últimos lançamentos. Isso vai nos enchendo porque a gente não precisa disso. A gente acha que precisa, muitas coisas são implantadas na nossa mente para que a gente busque, né, e a gente busca e corre atrás do vento, né, como a Bíblia diz, e é exatamente isso que a gente faz. E fala sobre o capítulo 3 é a autonomia do olho para dentro, você se autoanalisar, você olhar o seu estilo de vida, como está sendo a sua vida, para que você tem produzido, para quem você tem vivido, né? E depois ele vai, da segunda parte, fala das fontes de sabedoria, que é a pirâmide em si. Então ele vai pegando cada parte da pirâmide e vai dissecando o assunto, né? Vai trabalhando aquilo de forma maravilhosa, totalmente embasado na Bíblia, na palavra de Deus, e nos edifica muito. Então, continuando lá, depois da igreja, que é extremamente necessário, ele vai para a natureza, né? Que é a questão de você apreciar, de você aproveitar o que Deus criou, de você ver que
que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama a glória das suas mãos, né? O que Deus fez, tá expresso na natureza, porque é a criação dele, assim como nós somos, né? Então você está contemplando, você está interagindo, você está tendo contato com a natureza, com os animais, com os climas, com as vegetações e tudo mais. Você está sendo edificado, está sendo fortalecido. Eu tive um insight muito interessante com esse livro, que foi que a Bíblia é a parte escrita, né, do que Deus fez e faz. E a natureza é a parte gráfica. Eu achei tão sensacional isso. É como se ela ilustrasse tudo que Deus é, tudo que Deus faz, o amor e a bondade dele. Por mais estranho que muitas coisas pareçam na natureza, mas ela tem a sua ordem, ela tem sua sincronia, ela tem sua beleza em todos os aspectos ali da natureza em si, né? Então isso é muito importante na nossa vida, e o distanciamento disso nos causa muitos problemas, como a gente vê hoje em dia, né? Porque a gente está muito distanciado dela. Então ele traz essa importância, a questão da interação. Depois ele vai a próxima etapa, os livros, né? Você tá vendo esse vídeo, você gosta de livros também, então você vai entender o quanto isso é importante, quanto isso nos edifica, quanto isso nos fortalece, né? A própria Bíblia é um livro também, só que é o livro dos livros, né? Então, como é importante a gente estar se nutrindo, tá se fortalecendo, tá conhecendo. Cada livro é uma vida, né? É uma pessoa que viveu, que passou, que vivenciou tudo aquilo. Então ela trouxe tudo isso num livro. Então tem muita coisa num livro. Isso aqui não é apenas um conjunto, um pouco de papel junto. Tem muita coisa aqui. Então, cada livro que você lê te modifica de uma forma, você leva um pedacinho dele, né? Isso é uma frase de efeito que a gente vê hoje em dia. Então, se alimentar. Então, ele dá instruções, como coisas que você pode ler, que podem te edificar, como você intercalar informações, tipos de leitura, temas e tal, bem interessante também. E o próximo é o violão, que representa a beleza em suas várias formas, né? A música, o teatro, todas as formas de questão artística e tudo mais, como isso é bom para nós, né? Deus nos criou para apreciar isso. Muita coisa foi criada por Deus porque é belo, para a gente contemplar, para ele contemplar, né? Precisava de milhões de tipos de borboleta? Não precisava, mas ele quis criar. Ele podia criar uma só, não. Uma tá bom, não precisa de um monte, 2, 3. Mas ele criou um monte de borboleta, ele criou um monte de peixe, ele criou um monte de pássaros. E porque ele quis, porque ele acha que é bom. E é bom mesmo, é maravilhoso, é incrível você contemplar os climas, os animais típicos daquele local, as vegetações que são típicas, que crescem ali, mas não crescem em outro local, porque é o clima dali, a areia, a água, a quantidade de água, a umidade do ar, tudo aquilo influencia, é muito complexo e muito lindo de observar. Então ele faz essa analogia, essa explicação da importância disso. E por último, a questão das redes sociais, que são importantes, que é legal que ele traz isso. Não é irrelevante, não é insignificante. O Senhor muitas vezes não nos tira da situação. Nesse caso aqui, nas redes sociais, imagina se todas as pessoas boas saíssem da internet e só ficasse lá pro inimigo trabalhar, né? Que a gente sabe que ele trabalha muito através das redes sociais. O que se tornaria? Então, assim, o Senhor também nos chama para estar nesse lugar, para estar trazendo material, para estar conversando com as pessoas, para estar interagindo com as pessoas, falando do amor dele, né? Através desses meios também. E por incrível que pareça, esse capítulo sobre redes sociais não vem só meter o pau, não vem só criticar. Ele vem falar de como isso é bom, de como isso é importante pra gente, né? Não é como lá o fast food, que realmente a gente não precisa, né? Não tem benefício, mas as redes sociais têm. Então ele vem trazer, né? Tipo, como o acesso à rede social, as plataformas, elas ampliaram os horizontes, elas dão acesso à informação no mundo inteiro, isso é benéfico. Tem várias coisas que são benéficas nas redes sociais, na internet, né? A gente não pode olhar como, Satanás, né? Tipo, tem coisas muito boas ali também, mas a gente tem que saber usar para poder se beneficiar e não ser prejudicado, né? Fala sobre hábitos para você cultivar a sabedoria online, muito interessante. E o último capítulo fala sobre como ser sábio, como é ser sábio. Então ele fala 3 marcas da sabedoria, né? Discernimento em um mundo de excessos, paciência em um mundo rápido demais e a humildade em um mundo focado demais no eu. Ele trata muito essa questão, né, do foco que a nossa sociedade tem no eu, de como isso faz mal pra gente, como isso está prejudicando a nossa sociedade e a nossa estrutura, né?
Então, gente, maravilhoso o livro, indico pra caramba. Ótima leitura, super atualizada, sabe? Super relevante. E ele termina, né, com 3 orientações da sabedoria, né? Primeiro, olhar para Deus, ouvindo a Deus e amando a Deus. É porque a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é o conhecimento de Deus, de quem Ele é. Então, tudo que está ligado à verdadeira sabedoria, à verdade, tem que estar conectado com o Senhor. Se está longe dele, se está desconectado dele, não é verdade. Né? É o contrário disso. Então, que a gente possa ser sábio, que a gente possa estar buscando no Senhor verdadeira sabedoria, que a gente possa estar nos enchendo, nos alimentando dessa palavra, de tudo que Deus deixou para nós nessa terra. Que a gente possa desfrutar de tudo isso e enxergar Ele em tudo isso. Não idolatrando essas outras coisas, porque Ele fala muito disso, de a gente colocar essas coisas no lugar de Deus. E a gente faz isso com muita facilidade, né, ser humano, né? Coração fábrica de ídolos, né? Essa frase é muito verdade, acho que é de Calvino. É muito fácil a gente idolatrar a natureza, idolatrar a beleza, idolatrar os livros como se fosse mais importante, mas eles não são, eles são complementos. E eles têm que nos levar ao Senhor. Eles não são um fim em si, né? Eles são um meio. Né? Então que a gente possa meditar nisso, na palavra de Deus e conhecê-lo mais e mais. E estar conhecendo tudo que Ele nos deixou. Tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima. Boa leitura.